Bom, boa tarde, meu nome é Carlos, eu faço parte da equipe de segurança lá da Globo.com e eu vou mostrar aqui para vocês a evolução da nossa arquitetura de duplo fator, que foi implementada na Globo.com, como é que ela iniciou e como é que ela foi evoluindo ao longo do tempo e qual é o estado atual dessa arquitetura. Eu vou dar continuidade, mais ou menos, ao que foi falado na apresentação anterior. E eu vou passar bem rápido, porque eu acho que já ficou bem claro o que é um multifator, uma autenticação de multifator, dando mais ênfase ao duplo fator, o que ele é, de fato. Bom, a autenticação de duplo fator ele é um tipo de autenticação de multifator, que é levado em conta dois fatores. Então, aqui você tem um sistema de autenticação com o usuário Léo, e que, para ele se autenticar, ele precisa de duas coisas. Algo que ele conhece, como foi dito anteriormente, alguma coisa que ele sabe, que ele tem conhecimento, ele coloca a senha dele como baseado nisso, e algo que ele possui de fato, no caso um smartphone, e esse smartphone vai gerar alguma coisa para ele, que vai dar a ele mais um fator de autenticação que vai constituir a senha dele. O que já foi falado antes. Então, a partir disso, você tem um segundo fator. Mas o que de fato é um segundo fator? O segundo fator ele nada mais é do que um código gerado de forma dinâmica. Ele é válido somente em uma sessão e, por conta disso, dá-se o nome de one-time password. É uma senha que só vale em uma sessão e, a partir do momento que ele foi usado aquilo no sistema de autenticação, ele não pode mais usar mais aquele código. Então, como exemplo, você tem aqui essa senha, e essa senha, esse segundo fator, ele é gerado por um algoritmo pseudo-aleatório, com uma função de hash. Por quê? Como todo mundo sabe, o algoritmo pseudo-aleatório ele pode ter um comportamento conhecido. Ele é determinístico e, por engenharia reversa, você consegue saber, de fato, qual o número que ele está gerando ali, ou qual código que ele está gerando. Então, uma função de hash é colocada com o objetivo do usuário não conseguir fazer o caminho reverso. Como todo mundo sabe, o hash você não consegue recuperar de volta a informação uma vez que você aplicou a função de hash ali. Então, na maioria dos casos, o algoritmo OTP costuma usar uma função de hash junto com um algoritmo pseudo-aleatório para se gerar esse código. Então, você tem aqui o usuário Léo, que está usando esse duplo fator, e no primeiro acesso dele ele coloca a senha, que é algo conhecido por ele, e o segundo fator, que é algo que é gerado pelo algoritmo OTP, que está aqui, de alguma forma, inserido dentro do smartphone do usuário Léo. Então, com isso, ele consegue se autenticar com sucesso naquele sistema. Agora, para um acesso 2, se ele coloca o mesmo código que foi gerado anteriormente ali para ele, ele não vai conseguir se autenticar, porque aquele acesso, aquele código, ele é um one-time password, você só pode usar ele uma vez. Ok. Então, ele precisa, mais uma vez, acessar algo que ele possui, e um novo password vai ser gerado lá para ele como segundo fator, de forma aleatória. Super aleatória, B, C, D, E, super aleatório isso aqui. Agora, como, de fato, esses algoritmos funcionam? Eles podem funcionar baseados em senhas passadas, senhas que é constituído por um desafio, ou simplesmente um contador, ou senhas de funções de hash, que, no caso, as duas acima são senhas totalmente inseguras, geradas de maneira insegura. E no terceiro caso, você tem um código constituído de forma segura, onde uma função de hash é gerada por cima daquele código. E, nesse caso, a gente vai focar nesse último tópico aqui. E um caso particular dele é uma senha que, como foi dito antes, uma senha que ele tem um tempo de validade. Ele só vale por um determinado período de tempo. Que são baseados, como a gente chama, baseados em tempo. E aí, nesse caso, o one-time password se torna um time-based one-time password, ou TOTP.
É um algoritmo que foi padronizado, tem uma RFC que padroniza ele, e que é extremamente adotado hoje em dia como solução de duplo fator, pelo fato de ser algo bastante seguro. Você só pode usar uma vez e, além disso, aquele código só tem 30 segundos de validade, ou seja, o usuário só pode ver aquele código por 30 segundos. Bom, e na Globo.com, né, como é que isso funciona, de fato? De forma geral, quem que acessa a plataforma da Globo.com? Quem acessa a plataforma da Globo.com são jornalistas, editores, funcionários do Grupo Globo que quer postar uma notícia, alguma coisa, na plataforma da Globo.com e aquilo, de fato, aparecer na página da Globo.com. Esse cara, ele está fora, né, da plataforma, ele está fora da infraestrutura da Globo.com. E ele pode estar em campo, ele pode estar fazendo algum tipo de trabalho em campo e quer, naquele momento, publicar uma notícia na plataforma da Globo.com. Né? Então, esse é o jornalista que está do lado de fora que quer acessar a nossa plataforma para fazer algum tipo de publicação. Hoje, esse editor ou esse jornalista, ele pode acessar a plataforma da Globo.com usando um duplo fator de autenticação pela VPN. Então, ele vai ter lá, seja qual sistema ele tiver naquele momento, o notebook dele, a configuração da nossa VPN e, através da autenticação de duplo fator, com a senha dele e com o código gerado pelo algoritmo TOTP, ele vai conseguir ter acesso à nossa VPN. Aqui, a gente tem um exemplo de um desenvolvedor que trabalha na Globo.com, mas ele está fazendo um acesso remoto à nossa plataforma. Os desenvolvedores ou qualquer outro funcionário da Globo.com deseja, de alguma forma, acessar a plataforma para desenvolver uma nova feature, né? Ou corrigir, fazer algum bug fix, coisa do tipo. Né? O ambiente que o desenvolvedor usa dentro da Globo.com. E aí ele está trabalhando também de forma remota. Ele quer acessar de alguma forma. Ele também acessa via VPN com um duplo fator, assim como o jornalista, e consegue ter total acesso, dadas as restrições de grupo e tudo mais que a gente também tem configurado aqui, para a plataforma da Globo.com. E os usuários que estão dentro, né, da infraestrutura da Globo.com, os funcionários que estão dentro da infraestrutura da Globo.com, eles também precisam se autenticar com um duplo fator para utilizar a plataforma de desenvolvimento deles. Então, a gente tem uma plataforma única de autenticação lá dentro, que faz com que o usuário, hoje, tenha que ser obrigado a utilizar tanto a senha quanto o segundo fator. Ok. Bom, a primeira solução para esse panorama todo utilizado foi uma solução proprietária. Tá? Então, como foi dito na palestra anterior também, a gente tinha um servidor, nesse caso era um servidor Radius, que ficava dentro da nossa infraestrutura, né? E a nossa VPN era um cliente Radius. Esse cara aqui, ele tomava conta de todos os tokens gerados pelo usuário. Então, cada usuário Globo.com, ou usuário externo, tinha que ter um token físico, né, junto com ele, e esse token físico era administrado pelo proprietário da solução. Ambos tinham um algoritmo OTP ali rodando, gerando esse código aleatório, incrementado e alterado de tempos em tempos. Bom, com isso, o usuário tentava se autenticar na VPN, usando o duplo fator. Um access request, que é uma mensagem Radius, era enviada para o servidor da solução proprietária. Essa solução, ela verificava num banco interno dela se o token batia, de fato, com um token que era enviado, né, com um código gerado, né, aqui para ele. Dada a validação, ele gerava um OK e fazia também a validação da senha do usuário, verificando o AD interno da Globo.com. Então, tudo isso era gerido por essa solução proprietária. Tá? Dado que o usuário acertou a senha dele, um OK era retornado
e um Access Accept de Radius era enviado pela VPN. Com isso, ele tinha acesso ao ambiente da Globo.com por completo. No entanto, uma solução proprietária é uma solução custosa, né? Você depende, né, do terceiro para fazer qualquer tipo de reparo, manutenção no sistema, ou melhoria. Isso é algo intrínseco a qualquer tipo de solução proprietária existente. Tá? O sistema, ele também, de certa forma, ele era engessado, porque você tinha que se restringir à solução dada pelo próprio proprietário. Então, qualquer tipo de feature ou coisa do tipo passava por um critério para saber se isso de fato poderia ser feito, modificado, coisa do tipo, né? E com isso, né, foi pensado pela equipe de segurança se nós mesmos não poderíamos desenvolver, né, uma solução de duplo fator. Por que a gente tem que depender de uma empresa para fazer, se nós somos uma empresa de tecnologia, desenvolvemos tecnologia, né, e temos esse poder de desenvolvimento nas nossas mãos? Então, vamos nós fazer um sistema de duplo fator para a nossa própria empresa. Então, com isso, surgiu, na solução 2, né, a Token API e o Double, que são duas soluções usadas para fazer esse sistema de autenticação de duplo fator dentro da infraestrutura da Globo.com. Bom, a gente desenvolveu um servidor Radius, Free Radius, internamente, que usava um módulo PAN para fazer a autenticação dos tokens, a parte de autenticação dos tokens, né? Isso era lido a partir de um arquivo gerado pelo Google Authenticator, que na verdade a gente usava internamente o binário do Google Authenticator para gerar os tokens dos usuários. Esses arquivos eles ficavam armazenados, o arquivo com as informações dos tokens ficavam armazenados no AD, né, da Globo.com para cada usuário. Cada usuário, então, tinha um arquivo com as informações de token dentro do AD dele. E a senha também era validada pelo AD da Globo.com. Então, esse Free Radius, para qualquer usuário VPN tentando entrar, conseguia autenticar o duplo fator dessa forma. E ambos estavam correlacionados, porque esse cara ficava armazenado dentro, né, do diretório do usuário correspondente a esse token que era verificado. E a Token API fazia o papel, né, do algoritmo TOTP, junto com um cliente, que agora não é mais um token físico que o usuário carrega, mas sim o seu próprio smartphone, que usa um app do Google Authenticator com o algoritmo TOTP rodando nele. A Token API, ela gera esse algoritmo, ela gera através desse algoritmo o código TOTP, né, que se transforma nesse arquivo que está aqui, com as informações de token do usuário. Essa foi a nossa segunda solução. Através disso, através disso, o usuário conseguia validar tanto a senha quanto o token dele gerado aqui no arquivo do Google Authenticator. Tá? Agora, como a gente pode ver, né, a gente agora está usando o algoritmo TOTP, que foi implementado aqui segundo o RFC. Como é que esse algoritmo TOTP ele funciona de fato, né? A senha ela é válida por um período de tempo, como foi dito. A senha é definida apenas por números, né? Você não tem um caractere, você só tem números inteiros. Você tem esse algoritmo ele é uma extensão do algoritmo HOTP, que é o HMAC Based One Time Password. Esse cara aqui, ele é uma função de hash que gera o número final. Esse cara aqui foi adaptado para que, de tempos em tempos, esse número mude. A cada 30 segundos, intervalo de 30 segundos, o número PIN, o código PIN final, mude. Esse cara aqui ele é fixo, ele não muda. Por quê? Eu já vou mostrar como é que funciona isso. Como é que é a arquitetura do TOTP? Como é que ele funciona? Bom, você tem um cliente rodando o algoritmo TOTP e um servidor também com esse mesmo algoritmo TOTP. Dentro dele você tem essas duas funções aqui que geram, de fato, o código PIN do usuário. Ele tem esses dois parâmetros aqui, K e T. O que são esses K e T? O K é uma shared secret, que é gerada do lado do servidor, um base64. Esse cara é enviado para o cliente,
E, através dessa shared secret, ambos conseguem gerar o mesmo código PIN. Né? Então, quando foi falado lá antes, o cliente e o servidor estão sincronizados porque a única coisa que eles precisam ter é uma shared secret, K, que serve como parâmetro de entrada para a função que vai gerar esse código PIN. Tá? O outro parâmetro é um timestamp, que é o TC universal, né, que nada mais é do que o current Unix time, que é um inteiro, que contabiliza segundos desde o dia 1º de janeiro de 1970. Então, ele é um número gigante que a cada segundo vai sendo incrementado. Isso aqui é universal, roda tanto aqui quanto aqui, independente de fuso horário ou coisa do tipo. Então, através desse cara, você tem um parâmetro que é alterado de acordo com o intervalo de tempo que você estipula aqui nesse X. Esse T0, por default, ele é 0, então você tem current Unix time no numerador, simplesmente, e o intervalo de tempo em que o código PIN é válido aqui no denominador. Esse T no final, ele precisa ser um inteiro. Então, como é que ele é um inteiro? Quando esse cara aqui é um múltiplo desse time step. Então, sendo o time step de 30 segundos, esse T aqui se modifica de 30 em 30 segundos. Quando esse T se modifica de 30 em 30 segundos, essa função aqui gera um hash diferente do que foi gerado antes. Enquanto ele estiver dentro desses 30 segundos, esse inteiro T aqui não muda. Ele continua sendo um inteiro normal, porque ele não é um múltiplo de 30. Até o momento que ele se torna um múltiplo de 30, se altera, modifica, fazendo com que o resultado final dessa função mude também. Ele gera um novo hash, que gera um novo código PIN TOTP. Então, é assim que funciona o algoritmo. Tá? Então, em um determinado tempo, ele gera um código de 6 dígitos, nesse caso, tanto no cliente quanto no servidor. Ambos estão usando ao mesmo tempo o TC do Unix. E, a partir disso, o cliente consegue, de fato, verificar se aquele código PIN é o código PIN correto, é o mesmo código PIN que o servidor está vendo naquele instante. Com isso, o servidor verifica se é o código PIN que ele gerou. Sendo esse o código PIN, ótimo, sucesso. Basicamente é isso. Então, nesses primeiros 30 segundos, esse código é válido. 30 segundos depois, o novo código surge através da alteração desse parâmetro T aqui da função. Mais 30 segundos, um novo código surge com tanto cliente quanto servidor sincronizados, enxergando o mesmo código PIN. Tá? E na Token API, como é que é isso? Né? Como é que a gente consegue usar o TOTP para gerar um token e esse token ficar atrelado a um cliente? A API ela funciona da seguinte forma: ela recebe uma requisição de uma determinada rota para um cliente. Esse cliente ele tem um ID específico. Esse ID ele é consultado dentro de um banco de dados nosso, da Token API, que retorna para mim qual é o usuário. Nesse caso, é esse leo@corp.globo.com. A partir disso, eu vou gerar a shared secret desse cara e armazenar essa shared secret usando um algoritmo de encriptação AES-CBC, né, que é o que a gente usa lá para armazenar esse cara. Então, a gente encripta, porque isso é uma informação sensível. Qualquer um que pega essa shared secret e tem um algoritmo TOTP em mãos consegue gerar o mesmo código PIN. Então, a gente encripta esse cara e insere no banco. A partir desse momento, a gente também gera alguns códigos de recuperação que são informados ao usuário para ele, caso ele perca o smartphone dele, caso ele não tenha mais acesso, né, a esse código PIN, ele consiga entrar no sistema com esse código de recuperação uma vez para se gerar um novo token e importar para o novo smartphone dele ou para o próximo smartphone dele. Uma vez usado esse código de recuperação, ele não pode usar o mesmo outra vez. Esses códigos de recuperação eles são exceção
e usados em último caso pelo usuário. Então, esses mesmos códigos são atrelados ao usuário e, no fim, você tem um registro no banco com o usuário Léo, a chave dele encriptada e os códigos de recuperação dele. Um OK é enviado de volta com a shared secret dele aqui, podendo ser importada para o smartphone. Como é que esse import funciona? Aí vem a questão de interface com o usuário, né? Todo esse procedimento ele é feito usando uma interface web nossa, que a gente chama de TGA, que mostra exatamente essa tela aqui para o usuário. A shared secret que foi enviada para ele nada mais é do que esse QR Code que é mostrado na tela. A partir desse momento, esse cara aqui ele é enviado, o link para ele acessar essa tela aqui é enviado por e-mail para ele. O usuário ele tem um acesso por tempo limitado nesse link e ele tem uma quantidade de tentativas de acesso a esse link também limitadas, né? Aí, a partir disso, ele tem a shared secret dele aqui e ele consegue importar no Google Authenticator dele. Eu não sei se vocês usam o Google Authenticator aí, mas o Google Authenticator de um determinado usuário, que inclusive tem um aqui já tentando pegar o código aqui dele que está aqui, você consegue validar o código interno aqui e saber se de fato o usuário importou. Se o usuário importou aquele código, ótimo. Coloca aqui o seu código que foi gerado e está tudo certo. A gente vai saber que você realmente importou. Beleza. Importou, gerou aqui o código PIN. Esse código PIN tem um período de validade de 30 segundos. O próprio Google Authenticator tem um algoritmo TOTP dele que vai fazer essa gerência. É só o usuário inserir ele para poder ter acesso ao sistema além da senha dele. Bom, ok. O que a Token API ela de fato faz, né? A Token API, como a gente viu, ela gera, né, um token para o usuário, ela valida o usuário, verifica se o usuário de fato importou aquele token no Google Authenticator através da interface, daquela interface do TGA, e verifica se o código PIN, quando o usuário for fazer alguma autenticação, ele verifica se o código PIN que o usuário inseriu é de fato o código PIN do usuário, usando a shared secret dele. Então, beleza. Um exemplo aqui de verificação. Você tem um cliente, você tem a Token API, o cliente ele faz um post para essa Token API, né, para essa rota, para verificar se de fato o código PIN dele é o correto. Então, o post nada mais é do que esse JSON aqui, com o usuário tentando se autenticar e o código PIN. A Token API faz uma consulta através do usuário, né, no banco, pega a shared secret desse usuário, que foi gerada antes, né, naquela rota anterior que eu mostrei, pega a shared secret dele já decriptada e gera o código PIN dele. Mas espera aí, aqui não tem um só, né, tem vários. O que aconteceu? Esse daqui do meio, a gente pode ver que é o mesmo que o usuário tentou. Aqui, a gente desenvolveu um recurso que permite com que o usuário tenha um certo período de tempo de validade de um determinado token, né? Passados 30 segundos, ou se o usuário o relógio atual dele está atrasado, né, de alguma forma, ele vai gerar um timestamp diferente. E ele pode ficar desincronizado com o servidor. Com isso, a gente pega esse timestamp e gera códigos PIN 4 minutos antes e 4 minutos depois do timestamp atual, para garantir que o usuário, de fato, ele vai conseguir se autenticar se ele tiver, no máximo, 4 minutos atrasado ou, no máximo, 4 minutos adiantado, dado que o T é um parâmetro de entrada, né? Então, a gente tem todos esses possíveis códigos PIN para verificar se o usuário colocou o código correto. Nesse caso aqui, o cliente e o servidor eles estão sincronizados, porque o timestamp atual é esse aqui, foi exatamente o que o cliente botou. Ele poderia ter colocado esse ou esse. Uma vez usado,
a Token API sabe que o usuário já usou esse token e não vai permitir com que ele use novamente, mesmo ele tendo esse range todo aqui de tokens, né? Pode parecer um pouco ruim ele ter essas opções, mas uma vez que ele usa, ele não pode usar novamente. Isso também tem uma validade no total de, no máximo, 4 minutos para cada um dos tokens gerados. Beleza. Ele acertou o token dele, um OK é mandado para frente. Bom, essa solução 2 da Token API com Double, eu mostro aqui um exemplo, né? Assim como teve lá na solução 1, o Radius enviando uma mensagem de Access Request para o Double, aqui acontece da mesma forma. No Access Request ele envia o login e senha dele, isso bate no Double, o Double, através do módulo PAN, autentica o segundo fator dele, vendo o arquivo atrelado àquele usuário, verifica que está OK, a senha, ele consulta o AD, verifica que está OK e manda um Access Accept. Um OK é mandado de volta e o usuário tem completo acesso. No entanto, um usuário, com a solução 1 e 2, a gente tem um problema, que eu não sei se alguém reparou. Um usuário externo, vamos supor, um editor ou um jornalista, ele está tentando acessar a infraestrutura interna da Globo.com. O usuário dele é um @tvglobo. Ele vai tentar acessar esse cara para fazer uma postagem de uma notícia ou coisa do tipo, e ele não vai conseguir. Nesse caso, ele não conseguiria, porque você está dentro de um domínio diferente. Cada empresa do grupo tem um domínio próprio. Então, para a gente conseguir colocar esse cara aqui, a gente precisaria cadastrar ele dentro do nosso domínio, colocar ele lá, para a gente poder encontrar ele no AD, e através do AD ele poder ter um arquivo do Authenticator com ele, um arquivo que corresponde ao token dele, e a senha atrelada. Então, você tem aí um caminho que precisa ser percorrido desde a TV Globo até a Globo.com, para aquele usuário poder se autenticar na Globo.com. Então, a gente tinha que fazer um esforço de coletar o cadastro desse usuário da TV Globo para a Globo.com, cadastrar ele na Globo.com para poder ter esse acesso. E aí, pensando numa integração de solução, de fato, de uma autenticação de duplo fator para a Globo.com. A gente fez mais uma solução, que é a solução 3, que busca integrar todo o sistema de autenticação do Grupo Globo, para fazer com que a gente não dependa do nosso AD, da nossa infraestrutura somente, para poder autenticar usuários de todo o Grupo Globo. Então, como a gente fez isso? Mais um Double foi realizado, foi desenvolvido, o Double federado, que também é um servidor Radius, que esse sistema aqui é legado, e mais uma outra entidade aparece aqui, chamada de Alt API. Junto dela tem a Token API, que a gente já falou, e os servidores Radius de todos os outros grupos, de todas as outras empresas do grupo. Como é que isso aqui vai funcionar? Bom, o usuário ele tenta se logar, esse usuário ele é interno, um Access Request é enviado para o Double federado, o Double federado ele fala Radius nessa parte, e ele tem uma camada HTTP aqui embaixo. Agora ele não faz uma verificação diretamente no AD. Ele usa uma camada HTTP que fala com toda a solução de autenticação interna da Globo.com, que nada mais é que a Alt API. A Alt API é uma API que valida todos os usuários dentro da empresa da Globo.com. Então, ele faz a verificação da senha do usuário através de um post que ele recebe com o e-mail e a senha dele, senha mais token. Esse cara, ele sabe quando o usuário é ou não é um Globo.com. E ele possui um proxy Radius atrelado a ele. Se ele é um usuário Globo.com, ele consulta o AD, a estrutura interna da Globo.com, e verifica se a senha, de fato, a senha que o usuário colocou. No duplo fator, aqui,
ele vai consultar a Token API, que antes era usada só para gerar token, agora ele é usada para verificar de fato se o token é do usuário, no próprio banco de dados que a Token API possui, e a Token API verifica se o token é o token correto. Se for, ele manda um OK de volta, a Alt API manda um 200 OK dizendo que esse cara foi autenticado com sucesso, e um Access Accept é mandado de volta. Um OK enviado, pronto, ele tem acesso ao ambiente da Globo.com. Toda essa infraestrutura aqui, ela é usada internamente. Né? No momento que eu falei que tem desenvolvedores de dentro que utilizam o duplo fator, ele já bate aqui direto na Alt API e na Token API para fazer essa autenticação de duplo fator. A Alt API cuidando da senha, a Token API dos tokens. Agora, na VPN, ele também pode. E o usuário externo, um TV Globo, na hora dele tentar se autenticar, ele vai bater na Alt API, a Alt API vai ver que ele é um TV Globo, e ao invés de mandar para o diretório interno, ele vai mandar para o Radius Proxy. Esse Radius Proxy bate no Radius da TV Globo e autentica esse usuário dentro da infraestrutura da TV Globo. Então, todo o sistema de autenticação dele, que foi feito no momento que ele entrou na TV Globo, já está aqui e está sendo usado. A partir desse momento, a senha dele foi verificada com sucesso. Um Access Accept é enviado de volta e a Alt API verifica se o token do usuário é o token correto. O token ele fica dentro da infraestrutura da Globo.com. Né? É uma solução da Globo.com. Então, aqui eu ainda preciso desse cara. Isso não é um problema para a gente. E aí, daí de volta, um 200 OK enviado, e tudo funciona. Ele passa a ter acesso à infraestrutura da Globo.com para publicar a sua notícia. Bom, conclusão. A Globo.com ela desenvolveu, até o momento, ela vem desenvolvendo, né, a sua própria solução de duplo fator, né, que busca oferecer um serviço de duplo fator como um todo. O momento que a gente fala, né, que o usuário não precisa ser mais autenticado no AD e somente ter um token, isso simplifica demais toda a infraestrutura. A arquitetura é própria, nós mesmos desenvolvemos, ela é compatível com sistemas legados e utiliza um algoritmo conhecido, que é o algoritmo TOTP, né, compatível com qualquer cliente, como o do mobile ou Auth para smartphone. Então, a partir do momento que o usuário tem esses aplicativos, ele consegue importar o token dele e gerar o token e assim se autenticar com um duplo fator. Bom, dos benefícios. O Grupo Globo ele passa para ter uma solução única de duplo fator. Você tem corte nos gastos, né? Você não usa mais uma solução proprietária. Você não depende mais, né, de um proprietário para desenvolver algo. Todo o gerenciamento ele é interno. Toda feature, tudo que é novo, né, nós mesmos desenvolvemos e nós conhecemos os problemas que também existem. Né, e que isso também é muito bom. No caso de uma solução proprietária, a gente nem faz ideia dos problemas que existem ali dentro. Além disso, a gente tem a flexibilidade. A gente adapta quando a gente quer, né, de acordo com o ambiente que a Globo.com possui, né, ou quando vá possuir um novo ambiente, a gente faz da forma como for, de acordo com a nossa realidade. Então, é isso. Obrigado. E eu estou aqui disponível para qualquer tipo de dúvida. Beleza. Comentários? Comentários? Perguntas? Oi. Tem uma pergunta. Aqueles 4 minutos de horizonte que você colocou para tolerar erro no relógio, eu acho um pouco exagerado. Eu tenho alguns sistemas que no meu... Eu sou um provedor de acesso, basicamente, e alguns sistemas de controle do provedor usam duplo fator exatamente do mesmo tipo, né? E a gente verificou que se você tiver o teu servidor sincronizado com NTP e o celular sincronizado na rede da própria operadora de celular, geralmente você colocar menos 30 segundos e mais 30 segundos já mata tudo, viu? Tá, quer dizer, eu acho 4 minutos uma folga enorme. Dificilmente um celular está errado. Assim, a gente tem
jornalistas espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, assim, por exemplo, a gente já teve casos em que o usuário estava na Europa tentando publicar, usando, de fato, autenticação de duplo fator, e ele, por algum motivo, pelo fato dele viajar muito e trocar de país muitas vezes, né, ele fica em um fuso horário diferente. Um fuso horário muito diferente de um para o outro. E isso não impediu com que o problema acontecesse, porque às vezes o problema é questão de horas, né, e não vai resolver o problema. A gente tem que, de fato, falar para o usuário, olha, configura o horário correto no seu smartphone para a gente, de fato, gerar um token correto, para ele gerar um token correto. Os 4 minutos antes e depois, né, ele gera realmente uma folga muito grande, mas a gente ainda está analisando se isso de fato é necessário ou não. A gente ainda não sabe se isso de fato precisa. Minha experiência é que 30 segundos antes e 30 segundos depois precisa, mas mais que isso não precisa. Ok. Danton, talvez lá no Azerbaijão, cobrindo guerra, o sistema de NTP dos caras lá e das herb de celular não fique muito bem. Mas eu fiquei com um pouco de dúvida naquele momento que você falou do Redes Confederado. Você colocou uma camada de HTTP ali que sinceramente, eu não consegui entender a necessidade dela, sendo que isso já estava, o Radius já poderia fazer esse proxy e consultar diretamente as suas bases. Eu não entendi o conceito dela ali. Sim. A infraestrutura de autenticação que a gente tem desenvolvida internamente, ela é toda HTTP. Então, a Aut API, a Token API, todas elas falam HTTP para autenticar os usuários internos. Então, a partir do momento em que a gente usa a Aut API dentro e a Aut API usa o LDAP, o nosso AD interno, a gente quis separar os módulos para que cada um cuidasse do seu papel. Então, a gente tem uma Aut API que tem o papel de autenticar os usuários internos ou os usuários federados. Isso tudo surgiu por quê? Porque antes, por conta da solução proprietária, a gente não tinha um módulo único fazendo a autenticação de todos os usuários. E aí a gente passou a atribuir papéis dentro do nosso sistema para fazer a autenticação de cada usuário. Sim, poderia ser interno ao Radius, porque as outras empresas do Grupo Globo falam Radius. Mas internamente, a gente tem uma estrutura de HTTP com as APIs em HTTP falando que, inclusive, outros consumidores dentro da Globo.com também falam HTTP com ela. Então, a gente tem um sistema de autenticação interno que fala com a Aut API. Então, a gente quis aproveitar esse sistema de autenticação interno todo em HTTP para poder integrar com um double que fala Radius. Entendi. Mais ou menos isso. A preocupação é assim, digamos que você tenha, sei lá, a aquisição de um determinado appliance, alguma coisa que só fale Radius ou só fale LDAP, e você vai ter que fazer uma segunda tratativa específica para isso. O objetivo é tentar evitar esse cenário usando a nossa própria solução, né? Fazer com que a gente sempre desenvolva uma solução nossa, né, evitando esse tipo de coisa. Mas sim, com certeza. Entendi. Obrigado. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa online. Acho que não. Muito bem, então vamos agradecer o novo Carlos. Carlos, muito obrigado.